Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. E você já sabe, quando eu estou aqui é porque eu tenho um encontro com alguém muito importante na sua área de atuação e que vai compartilhar muitos conhecimentos com a gente. Antes de me apresentar, eu sou Arimatea Quinto, CEO da Quinto e Rebelo, e é um prazer te acompanhar nesse bate-papo. Peço também para você seguir o nosso Instagram, @quintorebelo. Também dá o joinha nesse vídeo, por favor. O YouTube ajuda na questão de ativar o algoritmo, ali, de engajar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ativa o sininho, por favor, porque todo novo episódio você vai receber a notificação direto do YouTube. E não esquece, no Spotify a gente também está presente na plataforma Spotify. Avalia 5 estrelas, vai ser um grande prazer estar com você, te acompanhando na ida para o trabalho, na ida para a academia, onde você for, vai estar lá o episódio Quinto e Rebelo, novinho em folha, para você curtir e também estar acompanhando para aprender cada vez mais. Sem mais delongas, vamos lá que eu quero apresentar a minha convidada de honra especial, direto de Valença aqui para nossa bancada, Leilane Mendes. Prazer, minha amiga, tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? Assim, quando eu falo grande honra, gente, é porque essa mulher, ela é multitarefa. Ela é uma empresária, ela é mentora, ela é professora, enfim, tem várias atuações e é muito bom tê-la aqui com a gente, viu, minha amiga? Obrigada. Vai ser um bate-papo, eu tenho certeza, de muito aprendizado, né? Para todo mundo. Para mim, principalmente, que às vezes a gente conversa muito, né, Leilane? Mas aqui é outra história, aqui vai ter umas perguntas bem legais e que a nossa audiência também vai poder te conhecer. Mas quero fazer aqui uma breve apresentação antes dela falar. A Leilane é CEO do Inetriz, Instituto Inetriz. Ela vai já falar mais sobre o que é o Inetriz. Especialista, gente, em liderança, gestão de pessoas e cultura organizacional. Então, você que é empreendedor, fica atento que ela vai aqui soltar várias dicas importantes, insights aí para você melhorar a sua performance como gestor. Mas agora quero passar a palavra de apresentação para ela própria. Leilane Mendes, se apresente aí para a nossa audiência. Quem é a Leilane Mendes? Olá, Ari. É uma honra estar aqui. A gente já tinha falado desse podcast antes, no final do ano passado. Então, para mim foi uma gratificação muito grande estar aqui com você hoje. E assim, eu gosto de falar a Leilane Mendes pessoa, né? Não Leilane Mendes empresária. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha de Deus, sou mulher. Estou à frente de um instituto desde o ano passado, que é o Inetriz. Tenho 21 anos de carreira, apesar de parecer muito jovem. É mesmo, viu? Tenho 21 anos de carreira e tenho trabalhado muito com a gestão de pessoas, com a liderança, com a cultura organizacional. Eu acredito muito nessa base, né, na cultura. Eu vejo muitas empresas focando em estratégia, focando em performance, mas esquece de cuidar da base, daquilo que sustenta o negócio, que é a cultura. Então, por isso, eu tenho focado muito, muito em cultura organizacional, entender mais, aprender mais e contribuir com os negócios, né, com as empresas, com as pessoas, nesse sentido de transformar sua empresa com a base sustentável, que é a cultura organizacional. Maravilha. Já começamos muito bem, viu, gente? Porque aqui a ideia, nossa audiência já está acostumada, é ser um episódio descontraído, leve, dinâmico e um papo entre amigos, né, Leilane? Que de fato somos parceiros de negócios, amigos, clientes um do outro. Isso é muito bacana, gente. Essa leveza do nosso bate-papo. Acho que a nossa parceria já tem o quê? Tem uns 4 anos já, exatamente. 4 anos, que bom. E eu sempre digo, a gente traz, pessoal, para vocês um grupo qualificado de pessoas entrevistadas aqui. A Leilane, ela não foi escolhida por acaso, tem toda uma história, ela tem know-how para falar o que vai falar, e a gente tem um prazer também de entrevistar pessoas interessantes, que de fato vão compartilhar um conhecimento, vão acrescentar, né, na nossa audiência. Leilane, eu queria começar te perguntando como foi que você se descobriu nessa área de consultoria organizacional. Lá no início, você já começou empreendedora ou você antes trabalhava CLT? Porque tem muitas pessoas da nossa audiência, elas ainda estão em CLT ou estão fazendo a transição. E esse início é importante compartilhar porque as pessoas elas querem se inspirar em alguém. E você é inspiração para muitas mulheres, principalmente.
Então, conta um pouco da tua história lá no começo. Desde menina, você já pensava em ter seu próprio negócio? A sua família tinha gente que era empreendedor e você se inspirou? Conta para nós o início da Leilane. Na verdade, Ari, o meu sonho era ser jornalista. Ah, Pelo fato de eu ser muito comunicativa. Gosto muito de conversar e eu sempre fui de escrever, gostar de escrever poesia. Enfim, como você falou, eu sou multitarefas, então eu faço muita coisa. Só que aos 16 anos eu me deparei com uma frustração muito grande. Quando eu falei para o meu pai que eu queria ser jornalista, ele disse: "Pois você vai morrer de fome." eita! Ele viu o jornalismo como uma área profissional que eu não ia ter muito resultado lá em Valença do Piauí, né? Uma cidade de interior. Então ali foi o meu momento de frustração, vamos dizer assim. Ele jogou assim um balde de água fria no teu sonho. Jogou um balde de água fria. E aí eu estudava, fazia um ensino médio e passei num teste seletivo de jovem aprendiz e fui trabalhar numa empresa. E nessa empresa eu passei 10 meses trabalhando como auxiliar administrativo do setor de compras e estoque e depois fui para o RH. E aí foi quando eu descobri o RH. Só porque o RH, aqui, em 2005 mais ou menos, ele era DP, Departamento Pessoal. As pessoas chamavam de RH, mas as atividades eram de DP. Só que eu já tinha um quesinho de RH, eu já era aquela pessoa que gostava de comemorar os aniversários do mês, enfim. E passei um período trabalhando nessa empresa e sem me descobrir de verdade o que eu queria ser. Até quando eu fiz o curso de RH, sou tecnóloga em recursos humanos, e foi quando eu estava perto de me formar que eu encontrei, acho que uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, que é o meu sócio Rubens II. A gente começou, abrimos uma empresa lá em Valença, ele como dono da empresa e eu como secretária. Isso em 2017. Em janeiro de 2017 eu fui a primeira funcionária da empresa e comecei como secretária dele. Com um ano me tornei gerente e o que eu gosto de ressaltar é que eu não me tornei gerente só quando fui nomeada gerente. Eu já era gerente, eu já assumi as responsabilidades de gerente quando ele simplesmente reconheceu aquilo que eu fazia dentro da empresa. Né? E com 6 anos me tornei diretora de operações. Então, foi assim que foi se construindo uma história. Gradativa, naturalmente também. Né? De muito trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar e de aplicar aquilo que eu estava aprendendo. Então, lá eu fazia muito isso, que eu acredito que foi o meu despertar como mentora, como palestrante. Então, eu estudava, aprendia, com uma semana eu já aplicava o treinamento para a equipe junto comigo desenvolver. Principalmente, eu acredito muito que a diferença de veneno e remédio, Ari, é a dose. Então, eu procurava dosar aquilo que fazia sentido dentro da empresa, aquilo que a gente conseguiria aplicar, e foi assim que a gente foi crescendo. Então, a Avemare se tornou uma das maiores loteadoras daquela região. Foram 9 anos dedicados à empresa, até quando eu cumpri realmente uma trilha de carreira, e foi quando o Rubens II, que hoje é meu sócio, chegou para mim e disse: Leilane, acho que está na hora de você alçar novos voos, né? A Avemare ficou pequena para você aqui. E aí a gente se tornou sócios, já fizemos vários eventos e estamos aí com o Instituto Inetriz, que é um grande desafio na minha vida. Gente, e outra coisa, a Leilane tem um talento que eu vou já falar um pouco mais. A mulher sabe nomear empresa, viu? Sei. A gente até vai bater um papo sobre isso, que eu também trabalho com nomeação. A gente sabe o desafio que hoje em dia é fazer naming. E depois de falar sobre isso, só para dar aqui uma spoiler para a galera, a mulher cria nome de marcas, de empresas, assim, com talento e uma exatidão na questão da distinção, da originalidade, que deixa muito publicitário aí, viu? Para trás. Então, daqui a pouco a gente vai explorar mais esse lado. Eu tenho um quesinho de marketing, gente. Eu sou do marketing. Queria ser jornalista, ó. A comunicação tá na veia, né, Leilane? Tá na veia. Eu também queria ser jornalista, assim. Desde os meus 7 anos de idade, eu olhava pra frente do espelho e eu me apresentava como um jornalista, um jornal fictício na nossa cabeça de criança.
E aí a vida me levou para não para o jornalismo, mas para publicidade e propaganda, que eu amo de paixão. Inclusive, mandar um abraço para meus amigos publicitários, jornalistas também, que são meus amigos. Mas, assim, eu também queria ser jornalista. E a vida me levou para outra área, óbvio, mas eu estou na comunicação ainda. Então, fazer esse podcast, eu sempre digo que é um pouco de realizar aquele lado jornalista, né? Que a gente está aqui escondidinho, mas que as pessoas elas percebem que você tem aquela... É um dom, eu acho, né, Leilane? É oratório, é um talento, ali você vai desenvolvendo. E a gente não está comentando isso, nem eu, nem Leilane, para... estão sendo soberba aí, só porque falam bem. Não é isso, pessoal. É porque Deus nos dá esse talento, né? E se a gente não souber explorar, você fica com ele adormecido e você nem usa ele também para coisas boas, né? As coisas que Deus quer que você use. Então, continue, viu? Investindo também nessa comunicação que realmente você fala muito bem. Isso não é de agora, não. Já faz tempo que eu te falo isso, né? É isso. Então, vamos agora abrir o bloco falar sobre a jornada de líder e a construção desse legado. Porque você falou que mais de 20 anos aí de consolidação profissional, de um know-how adquirido com muito suor, com muita luta. E a primeira pergunta é sobre essa virada de chave que você teve. Você costuma dizer que toda história tem um começo. Tem. Como foi o início da carreira e qual foi o momento exato em que você percebeu que sua missão era desenvolver pessoas e fortalecer culturas organizacionais? Na verdade, eu acredito que não foi um fato, né? Foram vários. E eu costumo dizer que Deus conversa comigo de várias formas. Então, mas teve um fator muito importante na minha carreira, que foi em 2020. Foi na pandemia. Na pandemia. Eu já tinha uma carreira, eu já estava em ascensão. Só que em 2020, a gente teve que decidir algo muito importante. Se a empresa iria fechar durante 30 dias, né? Aparentemente era para ser só assim, e dar férias para todo mundo. E eu não aceitei aquilo, Ari. Eu cheguei para o segundo, a gente está desde 2017, é o quê? 3 anos trabalhando para essa empresa, para simplesmente fechar. Eu não aceito. Se você me permitir, eu monto o escritório dentro da minha casa e coloco os funcionários lá dentro. Eita, e foi assim, foi mesmo? Foi. E eu montei o escritório. Minha sala virou um escritório. A gente atendia cliente, enfim, eu vivi assim em função de não deixar a empresa... A sobrevivência da empresa, né? Falir, por conta de algo que é externo, que a gente não tem controle. Isso. E aí, Ari, quando foi em 2020, em junho, 3 meses mais ou menos depois da pandemia, 10 meses durante a pandemia, na verdade, eu fiz um curso, que é o curso O Jeito Disney de Encantar. Foi quando eu conheci o Walt Disney, de verdade. Eu já conhecia a Disney, mas eu me encantei, não foi pela Disney, foi pelo Walt Disney. Então, quando eu realmente conheci a história e vi uma pessoa muito parecida comigo, da criatividade, o perfil empreendedor, o perfil, né? Comportamental, né? Essa questão da cultura muito viva, né? Ele morreu tem o quê? 61 anos e a cultura dele ainda permanece. Verdade. Foi ali que eu realmente me descobri como líder. Foi ali que eu vi que eu precisava fazer muito mais, não só pela empresa, mas para as pessoas em si. Tanto que quando as pessoas me conhecem, têm esse contato direto comigo e dizem assim, Leilane, teu propósito é pessoas. Pessoas, meu propósito é pessoas. Eu gosto de transformar pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmo. Porque eu já fui uma dessas pessoas que não acreditava em mim. Então, assim, é isso, né? Eu acho que minha virada de chave começou realmente ali quando eu entendi que eu não estava aqui só por estar, eu tenho algo muito além, que vai muito além daquilo que eu até mesmo acredito, né? Porque tem coisas que a gente enxerga. Sim. E tem coisas que a gente não sabe. Então, tem muita coisa que eu sei que eu vou viver que eu ainda não imagino que seja. Mas a gente está vivendo isso cada dia. Que bom. E eu te digo, desenvolver pessoas não é fácil. Não. Você que o diga, que está no dia a dia nessa lida, aqui a gente entrevista vários perfis de empreendedores. A maior parte são gestores, CEOs, né? Assim como você. Mas a maior parte não são especialistas em gestão de pessoas igual você é. E o que a gente mais ouve é esse desafio
principalmente nesse tempo onde muitas pessoas estão, muitas empresas passam por uma rotatividade muito grande. Um funcionário passa o quê? 2, 3 meses já quer mudar. Né? Uma geração que está vindo com outro pensamento. E eles dizem muito isso aqui nas entrevistas, quando eu pergunto essa parte. O desafio maior é manter a cultura, manter o brilho no olhar, né, do colaborador e trabalhar com isso, igual você trabalha com excelência. Eu creio que todo dia tem que estar ali com uma novidade, né? Isso. Na verdade, Ari, pessoas vão entrar e vão sair da sua empresa pelo mesmo motivo. Né? Tem pessoas que vão se encantar pela tua empresa, pela forma como tu gere as pessoas, a forma como você lida com elas, como também pessoas vão sair por esse motivo. A cultura, ela tem esse poder, né? Então, assim, eu sou defensora da cultura organizacional porque ela é realmente a base, é aquilo que é inegociável para você. Quando eu falei do Walt Disney, ele morreu tem 61 anos, vai fazer 62 anos, 61, ele morreu em 65. E as pessoas, de lá para cá, desde quando ele morreu, muitos CEOs, sócios vieram, porém a essência do Walt Disney está ali, presente, porque a cultura é o que acontece na tua empresa quando o dono não está. Então, eu acredito muito na cultura e acredito muito que a gestão de pessoas, ela é ferramental. Eu vejo a gestão de pessoas como ferramenta. Você coloca avaliação de desempenho, PDI, isso é ferramental. Agora, a cultura não. A cultura é aquilo que é inegociável, que são os comportamentos, são os valores, é aquilo que você acredita. Então, se na tua empresa tu negocia os teus valores, as pessoas vão negociar também, os seus colaboradores vão negociar também. Você é o espelho, você é o reflexo. Então, eu acredito muito, muito mais na cultura do que na gestão. Eu acredito muito mais em você ter isso muito firme e muito sólido do que a gestão, porque como eu falei, a gestão ela é ferramental. Você com ferramentas você consegue gerir melhor suas pessoas, mas se você não tiver uma cultura sólida, você não tem ferramenta no mundo que vai fazer você. Não se sustenta, né, a Não longo se prazo. sustenta, não adianta. Eu vejo muito empresário focando muito, como eu falei, na estratégia, em fazer o melhor marketing. Mas o que é que vai sustentar isso? É a cultura. Né? É a cultura. Bacana. Então, é isso. Olha aí, gente, a especialista está falando. Deixe ela, que ela entende do assunto. É isso que a gente percebe que você fala com a propriedade, com a autoridade. Isso é muito bacana, viu, Elaine? Cada entrevistado tem esse perfil de falar com a autoridade do que sabe. E o brilho no olhar, né? Que eu acho que todo mundo, quando tem um propósito, o olhar brilha, não tem como não brilhar, né? E a gente, na verdade, eu falo muito isso. Tem muita gente que defende, eu faço o que eu amo. Só faço o que eu amo. Eu gosto de dizer assim, eu aprendi a amar o que eu faço. Então, foi realmente uma construção. Eu aprendi a amar isso que eu faço. E tem vezes que a gente tá cabisbaixo, tá assim... É a vida de empreendedor, né? Tem dias e dias. É solo, é solo. É uma solidão, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo alguém se desafiando, alguém evoluindo, alguém crescendo na empresa, isso me dá todo aquele gás que eu estou precisando, porque é isso, né? O nosso papel é isso, é extrair o melhor das pessoas, é fazer elas se tornarem excelentes naquilo que elas fazem. Muito bacana, muito bacana. Você compartilha abertamente sobre os desafios de ser uma mulher líder. Quais foram as lições mais valiosas que a mulher real ensinou para a CEO ao longo dessa jornada? Que eu não sou perfeita. E que eu não preciso acertar sempre. E que eu posso me permitir ser mal vista. Porque muitas vezes a gente quer muito agradar o outro, né, Ari? Principalmente a mulher. A mulher, ela não é uma pessoa que ela tem uma tarefa. Mulher é multitarefas. Ela é dona de casa, ela tem que estar sempre bem arrumada, ela tem que cuidar do filho, ela tem que... Enfim, ela tem. E isso, para mim, eu sempre me questionei muito sobre isso. Por que eu tenho que ser isso? Por que eu tenho? Então, eu entendi realmente que o meu propósito é como líder e eu me permiti ser mal vista. Não é que eu não me importe com o que os outros pensam de mim, mas eu não me importo com a opinião do outro se eu estou fazendo aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Então, eu tenho muito isso, sabe? Eu não nego para ninguém, eu sou uma péssima dona de casa,
Tem dias que eu não quero me arrumar, mas eu vou me arrumar para ir trabalhar. Tem dias que eu não quero ir malhar, mas eu vou malhar. Então, assim, tem muitas vertentes dentro de mim como mulher, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sou perfeita e que eu vou errar e que eu erro. E isso eu acho que acaba me tornando mais leve, sem aquela pressão de estar sempre perfeita. Porque eu não sou e ninguém é. Perfeito só Jesus. É verdade. E eu acho que você expor as suas vulnerabilidades, ela também faz com que você se torne mais leve, porque ninguém é um robô, ninguém é, igual você falou, um super-herói perfeito de não poder tropeçar, não poder ter ter alguma gafe, alguma coisa, né? Cometer alguma gafe. E isso é importante. Você fala uma coisa muito interessante. As mulheres, principalmente, elas tendem pelo fato da sociedade, das pessoas cobrarem muito aquela mulher ali descer ali mão de ferro, ela acaba que se colocando numa redoma de perfeição muito intensa. Tem mulher, Lelene, que eu até vejo que muda o tom de voz para poder se sobressair. Ela é feminina, mas a voz dela fica mais grossa, assim, para ela ficar... Para impor, não precisa disso, não né, Lelene? Não precisa. Na verdade, Ari, a minha liderança ela é muito, ao mesmo tempo que eu sou séria naquilo, quando é para ser sério, mas na hora também de ser brincalhão, eu acredito nos 4 Hs da liderança, é humor, humanidade, honestidade e humildade. Então, a liderança ela precisa desses 4 Hs. Né? Né? Repete aí que a nossa audiência gostou. Vamos lá. Humor, humanidade, honestidade e humildade. Olha aí, gente. 4 Hs aí importantes, né? Isso. Isso é para todo líder, né, Para Lelene? todo líder, porque assim, o líder ele precisa ser humano. Ali, aquela outra pessoa, teu colaborador é uma pessoa, é um ser humano. Sim. Então você precisa ter empatia, você precisa enxergar ele como uma pessoa, como um ser humano. Precisa ser humilde, porque hoje a gente vê muito as pessoas sempre sabendo muito. Eu sei disso, eu sei daquilo, e você nunca sabe de tudo. Verdade. E não tem ninguém que possa chegar para você, eu sei mais do que essa pessoa. Não existe. Verdade. Né? Sempre você entende de um assunto mais, eu entendo de outro, e a gente pode aprender um com o outro, né? Precisa ter humanidade, humildade, honestidade, é inegociável. Sim, inegociável. Tem que ser honesto e humor. Sempre. Tem que ter humor. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna quinta série, né? Eu gosto de 2. levar muita Somos coisa. 2, viu? E assim, dentro do humor e dentro da humanidade, eu gosto muito de falar que lá no Instituto, no Netriz, eu fiz uma empresa, estou construindo uma empresa que não tem paredes. Então lá a gente não tem salas. A gente só tem uma sala de reunião. Todo mundo trabalha junto. Por que que a gente quis isso? Porque eu entendi que a comunicação ela precisa ser fluida. Então, se eu tiver uma sala, eu tenho que sair da minha sala para ir falando com as pessoas. Então, ali todo mundo sabe. Desde a pessoa que cuida do marketing, desde o auxiliar administrativo, o que precisa ser dito, o que precisa ser feito, porque a comunicação está ali, todo mundo. E quando a gente precisa ter uma conversa mais séria, a gente vai para a sala de reunião. Sim. Então, lá a gente tem um cuidado muito grande com o erro, porque a gente erra, e lá é permitido errar. Porque o erro, todo mundo erra. Sim. Então, lá ninguém chega, fulano, você errou, não. Errei isso, pronto, pois vamos corrigir. A gente trata o erro como uma coisa realmente natural. Que faz parte do processo. E é natural, desde que não se permaneça no erro. Isso. Então, eu vejo muito essa questão do erro comigo na questão da humanidade. A gente tem muito isso, então lá ninguém... eu errei, tô com medo. Não, lá todo mundo... Elane, eu errei isso aqui, me ajuda. Eles não te encaram como aquela chefona autoritária... que vai só dar bronca, né? Não, de forma alguma. Coisa que muitos empresários têm essa visão, né? De chefia com liderança. Chefia já ficou para trás há muito tempo. A liderança ela é mais exemplo, é reflexo. Então, se eu erro, por que o outro não pode errar? Sim. Então, a gente tem muito isso lá no Instituto. Todo mundo erra. Na verdade, a gente quer que as pessoas errem, porque se essa lâmpada aqui... ela existe porque teve uma pessoa que errou 1000 e tantas vezes, que foi o Thomas Edison. Isso. Até ela funcionar. Até ela funcionar, ele teve que errar 1000 e tantas vezes. Por que nós não podemos errar? Boa. Então, a gente tem isso na nossa equipe, é passível, todo mundo pode errar.
desde que aprenda com ele. Tem que Bacana, aprender. muito bom. Pegando o gancho do Inetriz, que eu acredito que é o teu filho mais novo, né? Assim, E como um eu bebê. quero destrinchar agora um pouco mais para a nossa audiência conhecer esse projeto lindo que você tem, esse também é um propósito da sua vida. Isso. Explica primeiro o porquê do nome Inetriz. Vamos começar do nome, né? Que agora Do começar name. do name aí com Leilane. E depois fala do Inetriz, para quem não conhece, quais são os diferenciais, de que forma pode estar conhecendo. Vamos destrinchar agora o Inetriz. Fala como foi o nome, explica para a galera aí. Pronto, o nome... A mente de um name, gente, ela é uma mente assim, sei lá, não tem explicação, né? Verdade. Tem várias conexões, mas pode ficar à vontade. Primeiro, era para ser outro nome. E eu tenho muito disso quando eu vou criar o nome, porque na verdade o Inetriz é um acrônimo, né? Instituto Nexus Tríade Saber. Eu vou já explicar o que é que significa cada coisa. E desde o início era Instituto Nexus Tríade Saber. Eu sempre quis esse nome. Nexus, de conexão, tríade, corpo, mente e espírito, porque se você não está bem com o seu corpo, você não está bem com a tríade, né? Que é um tripé. Isso. E o saber, que é o conhecimento mais profundo, que é o saber que vem de Deus. Então, o Inetriz significa isso. Instituto da conexão do corpo, mente e espírito, e corpo, mente e espírito, e do saber mais profundo, que é o conhecimento que vem de Deus. Era para ser outro nome, eu peguei as primeiras iniciais e já tinha uma empresa muito conhecida com esse nome, com essas iniciais. Aí eu fui juntando esse acrônimo e achei um nome parecido com um nome internacional. Quando foi de madrugada, eu com esse nome na cabeça, já tinha falado com o segundo, que é o sócio, e ele, tá bom, a empresa você quem vai tocar, o nome você escolhe, fica à vontade, não vou optar em nada, enfim. Eu acordei um dia de madrugada, 3 horas da manhã, e eu falei no início que Deus conversa comigo de várias formas. E eu acordei 3 horas da manhã. Quando eu acordei, me veio no estalo. Eu vou ver o que esse nome significa. Quando eu fui ver o que o nome significava, era um palavrão numa língua que eu não me recordo mais. Tipo grego, não sei, uma língua. Aí imediatamente veio o nome Inetriz na minha cabeça. Imediatamente. Quando eu escrevi Inetriz, isso 3 horas da madrugada. Olha aí, gente, olha a forma como a inspiração vem de Deus, né? Você falou. 3 horas da madrugada, e eu coloquei o nome Inetriz. Quando eu coloquei o nome Inetriz, eu busquei o que significava. E Inetriz significa interno em latim. Aí fechou, porque a mudança ela é de dentro para fora, né? Isso. Então, isso... É o que tu precisava para tomar decisão, é esse o nome. É esse o nome. Na verdade, eu não tinha nem pensado nele antes, foi naquele momento. Então, foi realmente uma inspiração de Deus, veio através de Deus. Eu tenho plena convicção, porque casou muito bem com tudo o que ele significa. Né? Ele tem todo um significado. Eu lembro que quando você me falou desse nome, e aí eu você fui fazer eu gostei na hora, e aí você falou na inspiração, foi Deus que mandou. Aí que eu fiquei mais empolgado. Quando eu fui fazer a análise, né, de viabilidade, porque a Quinta Rebelo é especialista, a gente, na analisar a viabilidade do nome para verificar se é possível ou não o registro. E aí, quando eu vi que combinação do nome com os termos, né, Instituto Nexus Tríade Saber, aí eu falei, Leilane, vamos para cima, porque esse nome aqui está disponível. Aí depois, vamos registrar logo para não perder o... Registrei logo, foi em 6 classes. Todas as classes possíveis. E a gente fica muito feliz de fazer parte desse sonho, porque desde o começo, no nome, eu fiquei apaixonado pelo nome. Eu perguntei, Leilane, o que foi que fez? Não foi? Aí eu te contar a história, foi eu, e tal, inspiração de Deus. Eu falei, pois, que bom saber que você tem esse talento também de criar nomes, porque, gente, hoje, com a quantidade de marcas que já tem registro, tá cada vez mais desafiador você criar um nome original, um nome que tenha um significado, um propósito e que passe pelo critério de registrabilidade do INPI. Porque o INPI, a gente tem 24 requisitos que eles analisam antes de liberar um registro de marca. Então, assim, é muito critério. É um funil que está ficando cada vez mais difícil de passar por ele. E acho que nunca se teve, né, desde quando começou essa questão de registro de marca, uma dificuldade tão grande. Tão grande. E demora, gente. Está demorando, infelizmente, hoje está chegando em 2 anos e meio. Por conta da quantidade de volume também aumentou de pessoas querendo proteger a sua marca, registrar o nome. A gente não contratar mais pessoas. Pois é, eu também acho, mas
O presidente do INPI vai estar no Piauí em agosto, em um evento que a Quinta e Rebelo vai desenvolver, está desenvolvendo junto com a ASP. Inclusive, você é convidada, viu? Dia 13 de agosto, dando aqui um spoiler para nossa audiência, 13 de agosto, 13 na Shopping, vai receber o primeiro seminário de propriedade intelectual do Piauí. Pois estarei, e vai ser certeza. assim um marco na história do Piauí, porque a gente vai trazer a presidente da ASP, que é a Associação Paulista da Propriedade Intelectual, qual nós somos associados, a Soraya, vai vir o presidente do INPI, vai vir representante da FIEP aqui do estado. Assim, vai ser um evento que, de fato, vai marcar a história do Piauí. Eu digo assim, pessoal, porque o Piauí vai entrar definitivamente no mapa da propriedade intelectual através desse evento. Então, dando aqui um spoiler, viu? Pronto, então, dia 13 de agosto é o dia todo, viu? De 9 da manhã até 5 da tarde. Pronto. Depois eu vou explicar mais para nossa audiência, mas dei spoiler demais aqui. Mas depois a gente vai combinar isso no privado. Vamos sim. Leilane, muitas mulheres esperam estar prontas para se posicionar. Qual foi o maior desafio que você superou para finalmente assumir seu lugar de fala e autoridade no mercado? Ari, eu entendo que a autoridade, na verdade, ela é construída, né? Ninguém simplesmente, hoje eu tenho autoridade, ela foi uma construção. Minha história é uma construção. É uma construção de uma mulher que veio de uma cidade do interior, com uma mãe técnica de enfermagem, com um pai que tinha uma empresa no fundo do quintal. Meu pai tinha uma fábrica, começou no fundo do quintal. E que eu entendi, Ari, que eu não podia ser só mais uma. Eu não podia ser só mais uma funcionária. Eu não podia ser mais uma colaboradora. Eu sempre quis mais. Eu sou uma pessoa muito inconformada. Não ingrata, mas inconformada. E eu não gosto de rótulos. Sabe? Eu já fui muito rotulada, né? Por ter uma história de alguns desafios. Ter me casado muito nova, me separei muito nova. Então, numa cidade de interior, você acaba sendo muito rotulado. E eu nunca gostei desses rótulos. Então, eu aprendi mesmo nas duras penas, que eu precisava ser alguém que eu pudesse me orgulhar e que eu pudesse orgulhar meus filhos. Né? Então, foi assim. E aí, me estudei, me especializei. Ao todo, foram 9 anos me especializando em cultura, em gestão de pessoas, em liderança, para estar onde eu estou hoje. Né? E eu sei que para eu estar onde eu quero estar, eu ainda preciso evoluir muito. Então, foi toda uma construção. A Leilane hoje, que está aqui, ela teve que se construir e reconstruir por várias e várias vezes. Então, essa autoridade está sendo construída. E vai continuar sendo construída até o dia que Deus permitir. E, lógico, a soma de tudo isso é o Instituto Inetriz, né? Eu queria que a gente explorasse agora um pouco dos diferenciais. E o que o Instituto oferece para a empresa que procura, que a nossa audiência conhecer o Instituto Inetriz. Até enquanto você fala, eu vou pedir para o nosso diretor aqui de imagem, o Filho, colocar o @ do Instituto Inetriz, para o pessoal conhecer, né? Para as pessoas poderem lá seguir. Tenho certeza que você vai ganhar uns 50 mil seguidores. Em nome de Jesus. Amém, né? Não, mas a gente quer que mais pessoas conheçam o Instituto, mas fala um pouco do Instituto. Fique à vontade. Pronto, o Inetriz, ele nasceu de uma ideia, realmente. Eu saí de uma empresa, eu tinha 2 opções, quando foi para eu sair da Avemare, porque eu segui uma trilha de carreira, né? Então, eu cheguei ao cargo mais alto daquela empresa, que é a direção. E eu tinha 2 opções, que era montar uma empresa de loteamento de alto padrão ou a educação. Eita! Aí o coração. O coração, a educação, né? O treinamento. Então, assim, ele nasceu dessa ideia e realmente eu acredito que foi Deus realmente trazendo. Leilane, está aqui, agora você tem que seguir. Você foi preparada até onde você está hoje e agora você vai tocar esse negócio. Então, a gente foca muito na gestão de pessoas. A gente tem mentorias de gestão de pessoas, mentorias de liderança, mentorias de cultura organizacional. Dos nossos diferenciais é a minha presença física. A gente tem aulas online, a gente tem aulas gravadas, a gente tem aulas ao vivo, só que tem a Leilane na sua empresa. Então, se você quiser
que eu vá fazer o diagnóstico da sua empresa, se você quiser que eu vá fazer mentorias, te ensinar a implantar uma cultura na tua empresa, eu estou lá. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, Ari, a gente hoje não trabalha só com empresas privadas, a gente hoje também trabalha com empresa pública. Então, tem prefeituras, hoje eu faço mentoria para uma prefeitura com 10 secretarias, então é como se fosse 10 empresas. E a gente está lá 2 vezes na semana nessas empresas, numa cidade próxima, mas a distância para a gente não é um problema nesse momento. Então, você aqui, Teresina, quer a mentoria, a gente vem, passa 1, 2 dias na sua empresa durante o mês, para te ensinar e te ajudar a fazer isso da melhor forma, né? De acordo com a nossa expertise. Um dos nossos diferenciais é esse, é a presença física, porque eu consigo perceber coisas que o gestor muitas vezes não consegue. Eu consigo entender coisas que o gestor está tão imerso ali, o líder está tão imerso que ele não consegue perceber. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e está sendo, assim, incrível o resultado, as respostas que a gente está tendo das empresas que a gente já conseguiu implantar cultura, os resultados. Tem empresas que estão dobrando o resultado dela de final de ano. Por exemplo, final de ano era um valor, passamos um período na empresa, dobrou o valor. Então, está sendo muito, muito gratificante. Ou seja, tem mostrado resultado, que é o que os empresários mais pedem. Cadê o resultado? Então, tá aqui, gente, uma história, na verdade, de uma mulher batalhadora, empreendedora, especialista, principalmente na gestão, gestão organizacional, liderança, e que você pode contratar, que você não vai ter nenhum arrependimento. Isso eu posso garantir, porque eu sempre falo, a gente traz para cá pessoas que são referência em suas áreas de atuações. E pode ser qualquer lugar do Piauí, do Brasil, né? Agora com online também, né? Online, e até quem sabe, né? Vou viajar lá, atender um cliente fora em outro estado, quem sabe, né, Leilane? Quem sabe. Hoje, com as conexões, tudo é possível, né? Isso é muito bacana. E a gente consegue fazer ao vivo, né? Olha a gente consegue fazer a mentoria online ao vivo. Só que mesmo fazendo online ao vivo, eu me proponho aí pelo menos uma vez por mês na empresa visitar, conhecer a equipe, entender. Porque por mais que a tecnologia, ela veio para facilitar, o contato físico ele nunca vai deixar de ter a sua importância. Então a gente está lá nas empresas. É uma imersão, né? E eu te digo de certeza, tem empresa que faz questão, você tem que vir 2 vezes. Eu vou para várias cidades, tem uma empresa que eu acho muito engraçado, porque a gente terminou já a mentoria e ela tem uma sociedade com outra empresa. Eu fui para essa outra empresa que ela é sócia. Aí tá terminando, eles já disseram, nós não vamos acabar não, nós vamos renovar o contrato. Então, se renovam, é porque a gente está conseguindo realmente entregar aquilo e superar, né? Porque não é só entregar o que foi combinado, é sempre superar a expectativa. Bacana, é superar expectativas. Isso. Já estamos indo para a reta final do nosso papo, mas tá vendo, a gente vai começando a conversar e a conversa ela daria horas e horas, né, Leilane? Mas é bom que você fica com vontade demais, aí vai procurar a Leilane, o Instituto Netriz, para poder ter o serviço ali, a consultoria, a orientação, a mentoria. E tenho certeza que quem te procurar, né, vai ter aí um atendimento premium, né, de qualidade. Com certeza. E vai ser muito prazeroso. Mas indo para a reta final, mas tem mais uma pergunta aqui importante, que é, você defende que time confuso reflete um líder sem direção. Como o empresário pode começar a diagnosticar se o problema da empresa dele está na equipe ou no espelho, no seu espelho? Ari, o que eu vou falar é um pouco polêmico, tá? Mas nunca o problema é na equipe. Sempre é do líder. Sempre o problema é do líder. Se a equipe não está indo mal e o líder permite, a culpa é dele que permite. Eu costumo dizer, Ari, que a empresa é igual a um time. A gente está aí vivendo a Copa do Mundo, por exemplo. Quando o Brasil ganha, o mérito é de quem? Do time. Do time. Quando o Brasil perde, de quem é a culpa? Ataque é só no treinador, no técnico. Então, do mesmo jeito, é uma empresa. Se tua empresa está indo muito bem, parabéns, os holofotes e o brilho vai todo para a equipe. Agora, se tua equipe está indo mal, o problema está contigo. Você que é o líder, você é quem está permitindo. Então, a liderança, eu costumo dizer que a liderança não tem flores, não é fácil ser líder, pelo contrário, é muito difícil, é um lugar só.
Porém, se você tem valores muito bem definidos e se você implanta algo que eu não consigo conceber, uma empresa que não tem meritocracia, né, na sua empresa, porque você tem que ser medido pelo seu desempenho. A empresa, ela tem medo de medir as pessoas. Tudo é número na empresa. Tudo se transforma em número. É igual a nossa saúde, Ari. A gente vai fazer um exame de sangue. Tudo é número. Tudo é número, é. Você Percentual, né? Isso aqui, isso. Do mesmo jeito a empresa. A empresa, ela precisa de números. Então, eu tenho que medir o desempenho do meu colaborador. E se eu não tenho meritocracia na minha empresa, eu vou estar medindo igual o bom e o ruim. O colaborador bom e o ruim. E quando você trata equiparado quem te entrega mais com quem te entrega menos, é um problema. Né? O ruim não melhora e o bom se desanima. Verdade. Então, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a meritocracia. Você realmente reconhecer o teu colaborador pelo desempenho que ele entrega e você é o espelho. Então, tudo que acontece na tua empresa é culpa tua. Se você permite... Eu acho que a tua fala dá gancho para outra pergunta que já está aqui, mas só para a gente não deixar escapar, que você fala também que crescimento sem gestão gera desorganização, né? É um caos organizado. É um caos organizado. É um caos. E aí, qual a dica que tu dá para esse empreendedor, esse gestor, que está vivendo isso hoje, mas que vive com isso e deixa para depois, fica procrastinando? Ah, amanhã eu resolvo isso. É porque, assim, o que que muitas vezes o líder erra, Ari? É porque ele acha que tudo é ele. Ele centraliza. Quando você tem uma empresa que está muito desorganizada, você pode ter certeza que todo mundo está dependendo do líder. Da decisão do líder. Do líder. Ele centraliza. Então, uma das formas é você entender que existe uma diferença entre independência e autonomia. O que é independência? É eu chegar para o meu colaborador e dizer assim, a partir de hoje você faz do jeito que você quer, como quer, da forma que você quer, na hora que você quer. Isso é independência. Ele faz na hora que ele quer. Se ele quiser fazer. Você está dando independência para ele. O que é autonomia? É você dizer assim, eu quero isso. E aí você me diz como você vai fazer, a forma como você vai fazer, e a gente combina o prazo de você me entregar. Isso é autonomia. Porque eu sou diferente de você, Ari. Então, eu quero que você me entregue o resultado. Agora, a forma como você vai fazer depende muito de você. Verdade. Então, a liderança, ela precisa entender que os outros têm que contribuir. Os seus colaboradores têm que contribuir. Por isso que eu estou falando de desempenho. E muitas vezes o líder ele tem medo de entregar essa autonomia pensando que é independência. E não é. Você controla tudo, só que o resultado. Se foi bom, parabéns. Se for ruim, vamos ajustar aqui, ajustar a rota, para a gente chegar no resultado que a gente espera ou que a gente necessita. Disse tudo, rapaz. Eita, ó, gente, eu tô falando. O programa tá chegando. O nosso podcast é programa também, programa. Né? Tá chegando ao fim, quase. Mas é porque tem coisas que eu não posso deixar passar em branco. Uma delas é sobre Conexão Empresarial, né? Que é esse evento tão especial que você está desenvolvendo. Fala um pouco para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é o Conexão Empresarial e o que se pode esperar das próximas edições que virão, ou se vai crescer, vai ampliar. Conta pra gente um pouquinho aí. A gente vai ampliar, sim, o Conexão Empresarial. Nós estamos vivendo um momento disruptivo no INE3, né, Ari? Porque, assim, eu tenho que falar uma coisa que eu acabei não falando. O INE3, ele é um instituto que eu sou a CEO, mas lá da Avemare, eu puxei uns funcionários de lá, eu roubei. Eita, segunda, aí ouve essa história. Eu roubei 2 funcionários de lá e eles estão comigo. E nós estamos nessa fase realmente de planejamento. A gente quer realmente fazer uma conexão totalmente diferente. Inclusive, nós já até falamos um pouquinho no final do ano que a gente quer fazer uma conexão mais voltada para o marketing. Olha aí. Que a Ari vai estar. A gente está só alinhando aí algumas datas, algumas questões. Viu? E a nossa ideia é fazer um evento fora de Valença, não mais em Valença, fazer na região de Picos. Enfim, já dei muito spoiler. Tá dando spoiler. Mas os que já aconteceram, como foi o feedback? Fala para nós um pouco da repercussão que tiveram. O primeiro ano, Ari, ele foi feito realmente como um piloto. Um MVP. A gente fez
Era R$ 49 a inscrição, a gente realmente quis fazer algo diferente na cidade. Sim. E já no ano passado, que foi o segundo ano, a gente já fez uma coisa totalmente diferente. Eu peguei um Cresceu, clube, né? um clube da cidade, transformei num centro de convenções por 2 dias. Rapaz. Mudei toda a estrutura, enfim, foi muito Vocês bacana. imaginam a trabalheira que não Foi, deu para esta mulher e para a foi. equipe dela. E fora porque, assim, você que é do marketing, eu que sou do marketing também, apesar de não ter formação, mas eu me considero uma pessoa do marketing, a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e, assim, se deixarem, se derem a chance, Se o financeiro der ok, der a gente ok. vai até a E lua. eu coloquei que eu queria fazer um evento totalmente disruptivo na cidade, como nunca ninguém viu. E, assim, foi realmente algo incrível. Chamou a atenção. Chamou, inclusive de fora. A gente teve algumas presenças daqui de Teresina que foram para lá e eles ficaram assim, Elane? Boca abertos. Eu acho que eu nunca nem vi um evento desse em Teresina, então a gente fez realmente uma coisa muito incrível. Que massa. E a gente quer realmente continuar, só que esse ano a gente vai focar muito no marketing. Interessante. Vem aí, vem aí. Lá. Mas eu quero parabenizar você por essa iniciativa. Você levando ali para Valência e região, né, essa visão de crescimento. Gente, o Piauí é um estado muito vasto, de muitas pessoas com perfis diferentes, mas que com uma capacidade incrível de transformar coisas e prosperar, né? Riqueza mesmo. Então você conhece o seu estado. Nosso Piauí é lindo. Eu defendo o Piauí para onde eu vou, Leilane. Eu falo do Piauí e eu defendo mesmo. Eu acho que uma empresa que cresce no Piauí, ela cresce em qualquer lugar. lugar. Qualquer lugar, exatamente. Aqui o Piauí é um lugar abençoado, sabe? Amém. As pessoas reclamam, mas é muito quente. Gente, cada um tem sua opinião. Mas aqui eu não troco por nenhum lugar do mundo. Não troco. Não que eu tenha viajado para outro lugar. Não, mas não é isso. É porque o nosso coração tá aqui. Eu não nasci no Piauí, eu sou de São Paulo, mas a minha vida toda é aqui. Então eu me considero muito mais piauiense do que paulista, né? E eu sou muito fã daqui, muito fã. Eu defendo mesmo. Quem me conhece sabe. Onde eu vou, falo do Piauí. A nossa terrinha, a nossa terra. E eu fico chateado quando falam mal do Piauí, minha amiga. Eu sou o primeiro a dizer, epa, não é assim não. Olha, alto lá, que o Piauí não é isso aí que vocês estão pensando que é, não, né? Porque assim, eu acho que o Piauí nunca foi tão divulgado como deveria ser, né? Não tão valorizado como deveria ser. Nós temos muitas riquezas aqui, não só de produtos, mas também de pessoas. Pessoas muito valiosas aqui no nosso Piauí. Olha que 2 pessoas valiosas da bancada aqui, vocês querem mais o quê? Puxando sardinha aqui pro nosso lado, né? Mas é isso, minha amiga, sabe? Então, parabéns, que o Conexão Empresarial ele cresça, ganhe proporções assim, além do esperado, sempre, que eu acho que tem muita coisa ainda bacana para acontecer, né? Para se explorar ainda, né? E falando desses projetos futuros, além do Conexão Empresarial, tem mais alguma coisa que vem por aí que você queria dar um spoiler ou não pode dar spoiler nenhum agora? Na verdade, a gente pode sim. Eu estou focando muito em tecnologia no Instituto, então tem muita coisa boa aí, sistemas. Eu estou desenvolvendo algumas metodologias. Eu sou da metodologia, eu gosto de método. Sim. Então, eu tenho métodos, desenvolvi o meu próprio método de diretrizes estratégicas. Então, eu consigo, junto com a empresa, a gente consegue fazer isso de forma muito hábil, muito rápido, muito ágil. Definir missão, visão, valores, propósito, porque muita empresa até tem missão, visão, valores, só que não representa... Talvez não está conversando mais com a realidade, não conversa, é um texto, um parágrafo enorme, os colaboradores... Muito texto e pouca realidade naquilo. Então, a gente tem a nossa ferramenta, o nosso próprio método, e a gente tem conseguido realmente fazer isso de forma muito rápida, muito ágil para as empresas, e elas hoje que estão vivendo isso, além de comunicar, reforçar isso com a equipe, estão vivendo. Por exemplo, um dos nossos valores é jogamos abertamente. Então, a gente consegue comunicar para a equipe que temos que ser transparente uns com os outros, falar a verdade, ser transparente. E isso a gente consegue fazer em todas as outras empresas. Então, tem sido um trabalho muito bacana através do nosso método. Então, a gente está realmente focando em tecnologia, e logo, logo vocês vão conhecer o nosso site, o nosso aplicativo, enfim, logo, logo vamos... Vocês estão desenvolvendo uma inteligência artificial própria, é isso? Na verdade, não, é através da inteligência artificial, mas... Adequando a ferramentas, adequando ferramentas, como, por exemplo, a gente está
com a ferramenta para as diretrizes estratégicas, CRM, Sim, avaliação de desempenho, PDI, perfeito. desenho de cargos, enfim, a gente está desenvolvendo todo um aplicativo onde todas essas ferramentas você vai poder utilizar e ser mais Assertivo, né? ágil na tua empresa. Porque, por exemplo, hoje para se construir um desenho de cargo demora muito, você depende de um site, por exemplo, o CBO, Uhum. aí você tem que ir lá, mapear o que o colaborador faz, o que faz na sua empresa, enfim. Então, a gente vai tá estruturando isso, está em fase aí de andamento, já, na verdade, de MVP Que mesmo. legal, viu? Enfim, a gente Muita tá... coisa boa, né? E quando eu falo assim, gente, a inteligência artificial ela é uma realidade que a maioria dos entrevistados a gente toca nesse assunto porque é algo que está aí e não pode ser simplesmente passado por cima, que não dá para passar despercebido. E tem outra coisa, a IA ela vem para contribuir, mas os prompts, os comandos, quem gera é ali quem está, né, tendo acesso à IA e quem está desenvolvendo as ferramentas. Então, tem prompts que só a Leilane vai saber, só a equipe dela vai saber, porque foi algo que foi qualificado para estar naquela IA. Então, eu acho que é uma coisa que vem para somar e com quando certeza. tiver lançamento, avise aqui pra vai gente, ter um vai ser um lançamento prazer show no mesmo. nosso podcast falar, viu, da divulgação desse novo momento. Agora, é a última pergunta. Dá aquele aí, direção de sonoplastia, mas é porque nosso tempo é limitado. Mas essa aqui eu quero que você olhe na câmera da verdade. Tá, aquela ali. É isso. Aí eu vou perguntar e você fique à vontade para dar essa dica de ouro. Para a mulher ou homem que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja abrir seu próprio negócio, qual é o conselho de ouro, eita, Leilane, para começar com direção e não apenas motivação passageira? O que você diria para essa pessoa? Eu diria primeiro, se conheça, entenda se isso faz parte do propósito da sua vida, porque não adianta você construir e montar uma empresa só pensando no resultado financeiro, porque quando ele der, o que você vai fazer? E se ele não der, o que você vai fazer? Então tem que ter algo muito além disso. Se conheça, procure entender o seu negócio e ame pessoas. Ame pessoas, porque quem vai fazer a sua empresa crescer não é você, são as pessoas que trabalham com você. Então, ame pessoas. Olha aí, gente, muito bacana esse final aí com esse conselho de ouro. E quem quiser mais conselhos de ouro, porque tem gente que fala assim, essa mulher falou, eu quero conhecê-la. Qual é o teu arroba lá no Instagram? @Leilane_Mendes.Lima. Pronto, vou só dar uma colinha aqui para Leilane, porque Leilane_Mendes.Lima. O nosso diretor filho vai colocar aí para vocês, viu? Leilane_Mendes.Lima, para você seguir a Leilane, segue lá. E do Instituto Inetriz, Inetriz.instituto. Pronto, Inetriz.instituto, mais uma arroba aí para você seguir, porque a nossa audiência gosta de conhecer o entrevistado, vai atrás, vai lá. E tem alguma pergunta para a Leilane? Como o nosso episódio, vocês sabem que ele é gravado, mas você pode perguntar, coloca nos comentários uma pergunta. A Leilane vai responder, a gente vai te responder lá nos comentários, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Spotify, né, Leilane? A gente vai ter essa audiência aí para vocês poderem perguntar, tirar dúvidas. E você também pode sugerir novos entrevistados aqui, é democrático o nosso podcast. Tem uma pessoa clara que eu queria que vocês entrevistassem, a gente também deixa o espaço aberto para nossa audiência. Leilane, mais uma vez quero te agradecer, viu, por esse bate-papo tão especial, tão leve, né? Se você quiser deixar uma mensagem especial, um abraço para quem você deseja também, a casa é sua, a câmera é sua, fique à vontade. Pronto, Ari. Primeiramente, quero agradecer a você pelo convite. Eu tenho um profundo carinho pelo Ari. Acho que eu vi o Ari a primeira vez ano passado. É verdade. Mas a gente já estava há 3 anos conversando, no online, conversando. E desde o primeiro momento foi, assim, eu acredito que foi energia, né? As nossas energias, teve sinergia. E eu tenho um carinho enorme por você. Eu garanto a você que todas as marcas da minha vida prazer, tem o dedinho do Ari ali. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Você está no meu coração. Obrigado. E queria também agradecer a minha família, meus pais, meus filhos,
os meus meninos do instituto que estão comigo nessa luta diária de transformar vidas. Agradecer ao meu esposo que sempre está aqui. Tá no bastidor aqui, galera, o homem. Ele não desgruda, está sempre do meu lado e muito do que eu sou hoje eu devo a ele por ele ser me sustenta, né? Me protege de tudo isso. Então, sou muito grata a ele. Agradecer também ao meu sócio, Rubens II, porque ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, ele sabe disso, porque a nossa história é um irmão. Ele muitas vezes ele foi irmão, ele foi amigo, ele foi pai, ele foi líder. Então, assim, o segundo eu tenho um carinho enorme por ele. Eu acho que você deveria convidá-lo para vir aqui. É isso, ó, já ia dar o gancho aqui. Segundo, meu querido, você já está convidado, viu, para estar aqui na bancada do nosso podcast para contar a história da Vemari, que antes não era Vemari o nome. Não vamos falar para deixar o suspense da galera saber qual era o nome antes, né? Mas a Vemari já está aí, já está uma realidade. Então, segundo, primeiro agradecer também você e a Leilena, ambos, quando nos procuraram, né? Inclusive, quem indicou a gente foi o pessoal lá do Jamário, do Eric, né? Do Luiz Vasconcelos. Então, agradecer também a todos, porque fazem essa conexão. Isso. Mas agradecer, segundo você, por ter acreditado, por confiar no nosso trabalho também com a Leilane, né? Essa parceria, essa sociedade maravilhosa. E muito obrigado. E já está convidado. Então, vier a Teresina, fala antes a gente organizar que é o nosso estúdio para recebê-lo, viu, meu querido? Que Deus te abençoe muito. Você é um cara bacana demais. Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas vou conhecer em breve, né, Leilane? Isso. Então, fica um abraço. E eu queria também deixar uma mensagem para você de casa, para você, Ari. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Cora Coralina. E ela fala assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito nessa frase, porque não tem como você guardar tudo para si. Você não deve guardar tudo para si. E eu gosto muito de transferir o que eu aprendo, mas mesmo transferindo tudo que eu aprendo, tudo que eu aprendi, eu aprendo mais ainda nesse trabalho que eu venho desempenhando. Então, é isso, é uma frase que eu carrego na minha vida e queria compartilhar com vocês. Muito bacana essa frase. Se o nosso diretor aí, filho, puder colocar ela destacada no final, viu, filho? Gostei muito dessa frase. Cora Coralina, né? Depois a gente vai atrás para colocar, feliz que eu acho bacana esses insights. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bacana demais. E dessa forma estamos encerrando o nosso podcast desse episódio especial. Episódio colecionador. Dizer para você nos seguir lá no @quintorebelo também. Ajuda a gente lá a engajar nosso conteúdo. Registro de marca, patente. Vocês sabem que nós somos referência. Também coloca lá, seguir a gente o canal do YouTube, Quinto Rebelo. E, claro, no Spotify. Não esqueça que a gente também está no Spotify. Agradecer também a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras. Nosso diretor, Filho, que está ali dirigindo tudo que a gente está gravando aqui. A nossa assistente também de marketing, a Cacau, que está ali nos bastidores, fazendo alguns vídeos para vocês também terem aí acesso depois, né, Helena? Nos bastidores. Pessoal, sem a audiência de vocês, nenhum episódio seria possível de ir ao ar. Então, muito obrigado. Você que ficou até aqui, acompanhou, você que vai compartilhar, muito obrigado, viu? Vocês fazem parte dessa história e nós somos gratos porque temos recebido feedbacks muito positivos desse trabalho, da constância dos episódios em ao ar. Isso é muito satisfatório, porque a gente acredita muito nesse projeto e levar histórias ao conhecimento de todos, como é o caso da Leilane, que hoje veio aqui falar, é um prazer. Assim, a gente divulga porque a gente tem o maior prazer, é o nosso propósito também, que vocês conheçam histórias de pessoas que inspiram, que batalharam, que entendem que empreender não é só flores, também tem muita luta, muito suor, mas que a gente está aqui, seguimos firmes no propósito, de pé e com Deus no coração. Amém. Sempre. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!